Nós que estamos iniciando mais uma semana diferente, e agora é uma semana que todos consagram como sendo uma Semana Santa, mas dignifica esse final de semana diante de Deus, diante da Igreja, pelo esforço que Deus tem feito em nos salvar. E não é pequeno, o esforço de Deus é muito grande, porque a gente dá muito trabalho. Muito trabalho. Então estamos agradecidos a Deus pela insistência, pelo zelo e pelo cuidado que Ele tem conosco. Estamos em oração pela congregação, pelos muitos que viajaram esses dias, pelos que pretendem viajar, para que o manto de Deus proteja as suas idas e as suas vindas. Nesse final de Semana Santo, hoje, por exemplo, é um dia que a gente celebra, lembra a ideia de Jesus, que é a ideia de servir, onde todo cristão deve ter essa compreensão. Quando se debruça para a cerimônia do lava-pés, onde Cristo, Ele unge os seus rins e passa a fazer a limpeza dos pés dos seus apóstolos. Também é uma semana que se institui a Santa Ceia, de maneira que domingo agora próximo nós vamos celebrar a Ceia do Senhor com toda a Igreja. Que você se prepare, que você se organize para estar dignamente preparado para esse momento, uma vez que a Igreja, muito excepcionalmente, celebra a Santa Ceia. Amanhã é sexta-feira. Não é uma sexta-feira de praias, de luxo, de prazer, de ovo de chocolate. Amanhã é uma sexta-feira da paixão. Hoje, já velho, eu consigo atravessar a Semana Santa com mais tranquilidade. Mas, quando novo, principiando na fé, eu me angustiava muito com essa semana. Era uma semana muito doída para a minha própria realidade, porque eu ficava assistindo a situação de Jesus e o sofrimento de Jesus, a dor de Jesus, um acúmulo de dores, a dor do abandono, a dor da traição, a dor da vingança, a dor do ódio, a dor da tristeza, de um ser que não tem e não tinha a menor necessidade de passar por aquilo. E o fez por amor a nós, para que nós ultrapassássemos essa linha medíocre da existência humana de guardar rancores, de guardar ódio, de guardar medo, de guardar tristeza, de guardar receio pela morte. É nosso dever não ficar atrás de sofrer as agruras que Cristo sofreu nesse intervalo de 3 dias. Não, mas aproveitar a razão pela qual Ele assim o fez, para que conhecêssemos a Deus, para que nos alimentássemos dos seus ensinamentos e nos cingíssemos, não de uma toalha nos rins, mas dos dons de Deus no coração. Então, amanhã, sexta-feira, nós fazemos aqui na congregação um jejum santo. O que é que trata esse jejum santo? Que você evitará comer coisas artificiais, que você vai fazer um esforço para diminuir a sua alimentação, e aqueles que puderem até jejuar mesmo, subtraindo os alimentos, pelo menos uma refeição, em homenagem a Jesus Cristo. O jejum ele tem 2 características. Nós temos um jejum físico e um jejum espiritual. O jejum físico é para dizer ao nosso corpo a reverência para com aquele que nós amamos e servimos. Por isso nos abstraímos de comer alguma coisa, ou pelo menos de comer como comemos diariamente. É um esforço
para que o nosso corpo perceba que reina sobre nós uma autoridade superior. Sabidamente conhecemos que Deus quer um outro tipo de jejum, que é um coração limpo, que é um coração abstraído das mazelas do mundo. Então, nos esforcemos para o dia de amanhã não discutir com ninguém, não brigar com ninguém, não dar indiretas, não soltar uma piadinha, que seja em homenagem a Jesus Cristo, um dia de amor, de união, de comunhão e de agradecimento a Ele. Então, que nós estejamos nessa expectativa. E o domingo vai ser um domingo de Páscoa, passagem. Então, a partir de hoje, você tem todo o direito de se colocar diante de Deus e dizer de que estado você quer sair e em que estado você quer entrar. Páscoa, ela significa passagem, vem da expressão pascoei, significa atravessar, sair de uma situação para outra situação. Nada a ver com essa ideia mundana que tem aí sobre Páscoas e etc. A Páscoa é, eu estou como hoje? Eu estou nessa situação e eu digo claramente que eu quero ir nessa outra situação. Sabidamente eu não consegui ir ainda, porque já tentei tudo e não deu certo. Então eu vou pedir um milagre a Deus, para que o mar se abra, para que do deserto venha a água, para que no lugar ermo floresça a videira, de tal maneira que nós conheçamos o milagre de Deus em nossas vidas. Portanto, fiquemos assim na presença do Senhor, para por meio dele e com ele celebrarmos dignamente este final de Semana Santo. Amém. Podemos sentar, irmãos. Obrigado. No livro de Isaías, no capítulo 58, no verso 11, diz assim: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. A vontade de Deus é que Ele possa dirigir seus filhos e suas filhas, nos colocar no caminho da vitória, no caminho da alegria. Eu tenho observado ultimamente que uma das coisas que nós mais desejamos é ter sucesso. Hoje divulga-se muito que a pessoa chega diante de Deus com muita sede e com muita fome de prosperidade. Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer ficar rico, todo mundo... essa teologia da riqueza. A grosso modo, não é de toda descabida você querer a prosperidade. É um direito seu, é um direito indelével do ser humano, é aquilo que Deus quer. Deus é farto, um planeta farto, certamente quer abundância diante de nós. Mas o que é o grande problema dessa teologia? É que de tanta sede no pote da riqueza, nós esqueçamos aquele que gera a riqueza. O grande segredo da nossa igreja, da nossa fé, não é exatamente dizer eu sou contra a prosperidade ou eu sou a favor de uma vida desértica. Não. Nós seguimos uma orientação de Jesus Cristo. Como eu desejo que você compreenda isso. Quando nós buscamos o reino de Deus, Deus sabe tudo o que eu preciso. Deus sabe tudo o que eu quero. Quais são os meus planos? Quais são os meus objetivos?
Então, se eu busco aquele que fez todas as coisas e procuro estar na presença dele, não é de se admirar que ele me dê tudo aquilo que eu imaginei, só que com proporções bem maiores e com um resultado de paz na nossa alma. Investigando a vida humana, a gente percebe que as pessoas vivem atarentadas, vivem preocupadas, vivem nervosas, vivem tripolares. Num lugar é assim, no outro lugar é de outro jeito, num lugar de outro jeito, num total desequilíbrio. Um desconforto interior extremado. O nosso Senhor, ele se preocupou, ao pregar o Evangelho, de dizer as palavras, mas de ser ele o próprio Evangelho. A conduta de Jesus, quando observada atentamente, fala mais, prega mais do que o próprio discurso. Jesus acordava pela manhã, a primeira coisa que queria fazer era buscar a Deus, orar ao Pai. Nunca desentranhou de nossas almas a não cumplicidade com Deus. Ele dizia fartamente que, olha, você tem que buscar a orientação do Pai. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, olhe bem, mas a vontade daquele que me enviou. Por que Cristo diria algo para a humanidade tão gravoso quanto isso? Porque nós nos perdemos. Nós queremos muitas coisas, de certo, até obtemos, mas no final perdemos a alma. A alma percebida é o que dá sentido à nossa existência. Perdida a alma, a vida não tem sentido. A vida é tosca, a vida é um fogo landrino, mais fumaça do que visibilidade, mais aparência do que realidade. Então nós somos convidados por Deus a descompor, desconstruir essas ideias que foram colocadas em nós para renascendo, não emendando, porque ele disse que não funciona. Os cristãos, esses latinos, onde nós nos inserimos, nós gostamos de remendar. Pegamos uma coisa bonita da palavra e colocamos em nossas vestes velhas. Pegamos um vinho novo, saboroso, e colocamos em odres já fraquejados. Então, naturalmente, rompe-se, naturalmente a gente não consegue alcançar verdadeiramente o suprassumo, a essência, a razão de ser das nossas buscas. Então, é necessário experimentar o nascer de novo, uma roupa nova, integral, inteira. E a evidência não vai ser você que vai colocar essa roupa nova. O que Deus quer é a disponibilidade. Olhemos para Adão e Eva. Quando Deus conversava com Adão e Eva, havia a disponibilidade. A Bíblia não fala em anos, mas imagino que um milênio, 2 milênios, de bom relacionamento com Deus. Não havia velhice, não havia morte. Na ruptura, no escárnio, no pecado, eu não quero mais ver a Deus. A presença de Deus me incomoda. Tudo que Deus me pedia, que antes era sobrenaturalmente confortável, passa a ser espinhoso. E o homem se esconde de Deus. Esconder-se de Deus é dizer, eu não quero a sua orientação. Quantos jovens eu já não vi da minha vida, nesses quase 50 anos de ministério,
e o sujeito diz, não, eu sei o que eu quero, preciso de orientação não. Oxe, eu que estou chegando aos 60, ainda não sei o que eu quero? Pois se quero fazer o bem e mal, eu faço. Porque a carne, a inclinação da carne, tem desejos contrários ao espírito. Imagina um garoto, uma garota, cheíssimos de hormônios, de falsa liberdade, de falsa traquinagem, e descobrindo-se escrava da sua própria escolha. Então é necessário que nós nasçamos novamente. Para quê? Para que, em conformidade com a palavra, o Senhor Deus possa te guiar continuamente. Fartará a tua alma. Você sabe o que é uma pessoa farta da alma? É que ela não precisa de nada. Vamos conhecer tal lugar? Não. Vamos passear não sei aonde? Não. Vamos conhecer uma casa de espetáculo? Não. A minha alma está farta. Está plena. Está completa. Eu não preciso alimentá-la com novidades. Quando um crente precisa todos os dias encontrar uma coisa nova, para se sentir vivo, para se sentir animado e viver de curtição, significa dizer que a alma daquela pessoa não está nutrida, não está farta pelo Espírito Santo. E ele diz mais: até em lugares áridos o Senhor vai te fartar, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado no meio de um deserto. Para que a pessoa saiba que mesmo a chuva vindo de Deus, mesmo onde não chove, você será um jardim do Éden. Como um manancial cujas águas jamais faltam. Quando nós olhamos o Salmo 1, ele diz algo muito bonito que eu gosto de lembrar sempre. Ele diz assim: aquele que sai das más companhias, até dos nossos maus pensamentos. A pessoa diz, como é que eu vou vencer maus pensamentos? Pedro diz como é: resista. Se você resistir, ele se afasta de você. Acontece que a tentação, ela calha com o desejo da pessoa de fazer. Então, quando ela tem esse desejo de fazer, Deus não pode impedi-la. A oração do Pai Nosso diz assim: não nos deixeis cair em tentação. Quando Jesus faz essa expressão numa oração tão profunda, tão profilática, tão necessária, ele está dizendo que todos nós seremos tentados, dia após dia. Mas se resistirmos, se olharmos para o outro lado, formos para outra margem, buscarmos a orientação divina, aquilo vai se afastar de nós. É regra, é ciência, é lei. Se você buscar a Deus, a tentação vem, está dentro da sua alma e você busca a Deus, segura na mão de Deus, ora, recita, busca os salmos de libertação e daí a pouco você vai ver-se livre. Porque Deus tirará de ti aquele que vem para destruir, matar e roubar. Agora, o que é que acontece para que muitos caiam? Porque a pessoa deseja. Eu quero muito ir para o forró da cruz. Tem um forró da cruz. Porque eu gosto de forró.
mas não comprei nada, não quero nada. Aí vem uma pessoa e diz: fulano, vai ter um forró da cruz ali e eu tenho 2 convites. Vai estar cheio de mulher bonita e eu estou com dinheiro para a gente beber até cair. Aí a pessoa que já estava inclinada para aquilo, não percebe que aquele amigo, naquele momento, se incorporou de Satanás. É muito importante que você vislumbre isto, porque quando Jesus está com Pedro, e Pedro diz: Senhor, de jeito nenhum deixarei que o Senhor sofra, de jeito nenhum deixarei que o Senhor vá a Jerusalém, de jeito nenhum deixarei que alguém toque no Senhor. Jesus olhou para ele e disse, para o mesmo homem a qual Jesus acabara de elogiar, de dizer que falava pela boca de Deus, naquele mesmo instante ele disse: vade retrum, Satanás. Porque nós temos que ter o discernimento, irmãos. Às vezes a pessoa da minha igreja, da minha congregação, a pessoa que eu ando, a pessoa que eu amo, a pessoa que eu convivo, essa pessoa, se ela não estiver em oração, não estiver em jejum das más ações, estiver caída para as coisas do mundo, poderá ser um instrumento do mal em nossas vidas. Então a gente tem que ter o discernimento para dizer: cala-te e sai-te da minha presença. Então, o meu amigo Isaías, profeta Isaías, ele quer dizer para nós que Deus quer nos guiar. E como Deus vai dar direção para você? Em primeiro lugar, através do Consolador, do Espírito Santo. Cujo discernimento, cuja orientação, cuja força lhe dá quando você se coloca de joelhos na presença dele. Por acostumado a fazê-lo, há dias que eu penso que não aconteceu nada. Fico ali, faço as orações, às vezes um pouco mais rápida, um pouco mais lenta, mas faço. E ao longo do dia eu vou observando os livramentos, os discernimentos, as orientações, o que fazer com a graça de Deus, o que não fazer, porque você pediu lá no começo do seu dia a orientação a Deus. E ao longo do dia você vai colocando as suas decisões, as suas ações na presença de Deus. Como Deus dirige a vida dos seus filhos? Por sua palavra. Nós estamos aqui, irmãos, num oceano de palavras maravilhosas. Algo assim que Deus vem derramando com uma riqueza de poder tão grandes que até nos encabula. Nos deixa encabulados. Eu estava colhendo aqui em Esdras o antídoto contra o medo. O que fazer para vencermos nós o medo? No capítulo 3 do livro de Esdras, quando o povo de Deus vai reconstruir Jerusalém, se deparou aquele povo com os inimigos, e os inimigos os amedrontavam. O que foi que eles fizeram? A Bíblia diz, no versículo 11, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre.
sobre Israel. No versículo 13 diz que isso era tão forte que de maneira nenhuma se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. O antídoto contra o medo: bendizer o nome de Deus, louvar o seu nome. Reproduzir esta frase: o meu Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga comigo: o meu Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Escritura diz que esta frase, dita repetidamente, afasta qualquer medo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é muito bom comigo e a sua misericórdia dura para sempre. Algo bom vai acontecer. O Senhor é bom para comigo e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos dizer? O Senhor, diga entusiasmado, abra os olhos, agora é a hora. O cristão, ele é assim, eu digo, fecha os olhos, ele abre. Eu digo, abra os olhos. Abra os olhos, irmãos. Diga assim comigo. Ajeite-se na cadeira, fique numa posição de guerra e diga, o Senhor é bom. E a sua misericórdia para comigo. Bota a mãozinha no peito, bote. Você não sabe onde é, alguém ajude. E a sua misericórdia dura para sempre. Olhando para frente agora, sem olhar para o vizinho. Segure a cabeça. O Senhor é bom. E a sua misericórdia para comigo dura para sempre. Amém. Aqui você sai hoje sabendo qual foi a frase que o povo de Deus usou para fugir, para enterrar o medo. Muitos crentes passam o dia cantando. Eu tenho abuso. Mas pastor, você tem abuso? Porque a pessoa só canta, parece um papagaio, ela não está sentindo o que ela está dizendo. Às vezes, quando eu ia na casa de alguns crentes, a radiola lá ligada, aí em altura extrema. Brigam, batem boca, panela cai no chão, aquela confusão, mas os introando. Aquilo é um horror. Incomodando o vizinho. A gente tem que pensar muito nos outros. Incomodando os vizinhos, aborrecendo-os, de propósito, 5 horas da manhã, bota aquele louvorzão. As músicas mais bregas, que o pessoal pega as músicas bregas e bota uma letra qualquer falando de Deus e chama aquilo de gospel e bota no ouvido dos outros. O cristão, ele tem que atrair o outro pelo amor, pelo carinho, pelo respeito, porque está dando alguma coisa. Alguém vai crescer com a sua presença, porque você vai dividir o pão, você vai dividir o queijo, você vai dividir o chocolate, você vai dividir um abraço, você vai dividir uma boa palavra. E não só ficar na moita, esperando para voar em cima. O cristão, ele faz as coisas diferentes. Deus direciona você através da oração.
Deus direciona você através dos seus olhos. Se você está orando, está buscando a Deus, você põe um olho numa pessoa, você diz, não vou com essa não. Um irmão de fé, orante, você tem um olhar de Deus em você, mas o irmão está me dando uma dica aqui que não é de Deus não. Lembre-se que Pedro, apesar de ser o líder da igreja, Jesus o repreendeu e mandou ir para trás com as ideias que ele tinha. Porque toda ideia cristã só é boa se ela comungar com o Evangelho. Se não comungar com o Evangelho, a ideia não é boa, não. Por mais bonita que seja, você olha, estou fora, não estou afim dessa ideia. A quem Deus dirige? Não pense os irmãos que Deus dirige a todos. Ele só dirige aqueles que lhe pedem direção. Estou aqui na igreja, quero fazer uma coisa errada, você faz. Sim ou não, irmãos? Mas se você pede direção, Deus diz, olha, vá por aqui, vá por ali, dobre ali. Muitas vezes, deixa eu contar um segredo, eu vou para uma determinada reunião, até me paramentei todo, me arrumei todo, estou lá, cheguei na hora, aí no meu ouvido espiritual, Deus diz assim, vá-se embora. Aí eu argumento um segundo, enquanto estou ligando o carro, mas senhor, eu acabei de chegar, vá-se embora. Fui. Muitas vezes, chego perto de uma pessoa que é o representante do capeta na terra, todo bonitinho, todo cheirosinho, todo cheio de coisa. Trisquei na mão dessa pessoa, Deus fala, sai de perto. Essa pessoa aí vai envenenar. Então Deus lhe dá olhos espirituais. Você vai fazer um negócio, faça não, não é bom não. Não é bom não. Então quando você ora a Deus, Deus lhe dá olhos e ouvidos discernitivos. Discernitivos. Eu me recordo que uma vez eu fui para uma reunião, cheguei lá na hora, tudo normal. Aí as pessoas disseram, vamos entrar. E eu ia sendo o primeiro que ia entrar, mas alguém entrou na minha frente e eu acabei ficando por último. Quando eu fui entrando, o Senhor me disse na minha alma, vá-se embora, não entre não. E àquele grupo, e àquela reunião, eu nunca mais voltei. Não entre não, que não é para você. O que acontece quando o crente ouve esse recado de Deus e mesmo assim desobedece? Quebra a cara. Quebra a cara. Sofre. E para se recuperar, tem Ezé. Deus dirige aqueles que o buscam sinceramente. Você não já sentiu que tem pessoas que falam com você e você não vê sinceridade de jeito nenhum? Que você sabe que não pode nem sequer sonhar em confiar nessa pessoa? Tem isso? Sim ou não? Pois Deus também tem a mesma questão. Você vai lá e joga preces fora, não tem compromisso, não tem responsabilidade, não tem... Ele diz, não, isso é conversa mole, não vou nem perder meu tempo. O Senhor dirige aqueles que estão dispostos a vencerem na vida.
Quando a pessoa diz assim, ah, meu Deus, eu gosto muito disso, não vou conseguir me livrar, você não sabe o que você está dizendo, mas você está cometendo a desobediência e a idolatria. Eu amo demais algo, e se esse algo desaparecer, eu vou desaparecer junto. Isso é idolatria. Porque Deus deve estar acima de tudo e de todos. E não venhamos arguir de forma primitiva, ah, pastor, mas eu preciso disso, Deus sabe tudo o que você necessita antes mesmo de você pedir. E se você é sincero a Deus, Deus vai lhe dar o melhor dessa terra. Deus me deu o melhor dessa terra. Deus vai me dar o melhor dessa terra. Porque dos meus amigos, a pessoa que eu mais converso é com Deus. Das minhas confidências, a pessoa que mais sabe é Deus. Deus sabe exatamente como eu quero viver meus dias. E o Senhor sabe dos meus pecados. Amém, pessoal? Deus sabe das nossas fragilidades. Deus sabe de tudo aquilo que é necessário para que nós vençamos, para que nós sejamos uma nova criatura em um nome de Jesus. Então, Ele sabe tudo, meus amados. É algo assim impressionante. Isaías 59:3 diz assim, mas as maldades deles, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não ouvirá as suas preces. Ora, se todos nós pecamos, se todos nós infringimos, o que é que vai nos fazer remeter para essa aliança com Deus? Amados, a confissão. A propósito dela, João diz assim, que Deus é mais comiserado, é mais perdoador do que você mesmo. Às vezes você comete uma coisa que na sua cabeça é tão grave que você própria faz o seu júri, faz o seu julgado, você sentencia e mesmo você se recomenda para o inferno. O meu amigo João diria assim, filhinhos, vocês têm um advogado junto ao Pai. Confesse os seus pecados. O próprio Deus diz que se seu pecado for da cor do carmesim, vermelho roxo, ele fará com que volte a ser como uma fécula de algodão. E nem se lembrará mais. Muito cuidado para não se arvorar de Deus do seu próprio julgamento. Muitos crentes se afastam da igreja, se afastam de Deus, porque cometeram um pecado e vamos pecar mesmo. Porque não há aquele que não peque. Mas nós temos aquele que nos limpa, que nos purifica. Nós não podemos esconder, fingir, dissimular, banalizar os nossos erros. Com eles
aprendamos a não errar mais. Quando é que o Senhor dirige a vida da pessoa? Diária e diuturnamente. E mais especialmente na morte, onde Ele vai pegar na sua mão e vai mostrar o que Ele preparou para ti. Qualquer um pode viver sem Deus, mas ninguém pode morrer sem Deus. Não sabe para onde vai, não tem a menor noção de onde vai. É muito bom que o Senhor esteja à nossa porta para nos receber e dizer: querido, o caminho é esse aqui, vamos aqui, estamos juntos. Porque você esteve junto comigo quando você pôde escolher. Porque aquele que se proclamar diante do Pai, meu amigo, eu diante do meu Pai o chamarei de amigo. Aquele que não se envergonha de mim, tampouco eu me envergonharei de você. No salmo que você ouviu, quero destacar uns 3 ou 4 versículos. O versículo 1 diz assim: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, a ti se pagará o voto. O que é isso? Quantos votos nós já não fizemos diante de Deus? E depois simplesmente esquecemos, deixamos para lá. Que a partir de hoje sejamos cumpridores dos nossos votos, da nossa palavra que demos a Deus. Muito importante isso. Há 3 votos muito importantes aqui na igreja. A santidade, que não deve ser uma preocupação sua. Como é que eu vou ser santo? Onde é que tem uma academia que me prepara para ser santo? A santidade vem por um desejo sincero no coração, porque é Deus quem vai fazer você santo, não é você. Você tem que querer. E Deus realiza. Ele faz o realizar em você. O aspecto da santidade abraça-se com a obediência. E não é obediência para inglês ver. É obediência sua e Deus. De avançar, de evoluir, de não deixar perecer seus projetos, seus sonhos, de se manter firme, de se manter vivo para realizar as obras de Deus. E o terceiro é o zelo pela casa do Senhor. Não só pela estrutura da casa, mas pela casa que você é. Você é o templo do Espírito Santo. Passe a pensar assim, para mensurar as palavras, os pensamentos, não aceitar que os pensamentos maus imperem em sua vida. Rejeite-os, aparte-se deles e eles deixarão você. Nesses tempos de chuva, a gente vê moscas, muitas moscas, impressionante. Mas eu descobri a estratégia da mosca. As moscas, elas têm que pousar perto de onde elas têm um alvo, porque elas não têm estrutura para vir lá de longe e alcançar o alvo que elas querem. Então, se você está aqui tomando uma fruta, a primeira coisa que ela faz, ela pousa aqui. Você está com a sua fruta, ela não está incomodando você, você deixa.
o próximo ponto vai ser a sua fruta. Se você não deixar ela pousar aqui, ela não chega na sua fruta. Ela pousa perto, liga as antenas para saber onde é a parte mais doce, e geralmente a parte que você não quer que ela vá de jeito nenhum. E então vai um voo rasante, pufo. Assim são os pensamentos. Se eles vêm e você enxota, você tomará o bom alimento sem ser estragado por eles. Entendeu? Depois que você comeu, se fartou, não importa que a mosca pouse, é ou não é? Sim ou não? Você deixou lá, põe no lixo, acabou. O importante é que o melhor do seu dia não seja estragado pelos maus pensamentos. E que você não fique refém deles. Maus pensamentos paralisam qualquer pessoa. O salmista diz no versículo 2 o seguinte: Deus, ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas, todos os homens. Quando você entender que Deus escuta a sua prece, que você formula um pensamento que na sua amizade com Deus, Deus fará com que aquilo se concretize, porque Ele mandou que você dominasse todas as coisas. Você tem que começar por dominar-se. Faz oração a Deus. Não cabe a você fazer. Aquilo que lhe cabe fazer, você tem que ir lá e fazer mesmo. Mas a oração a Deus não cabe a você fazer. Você ora, apresenta para Deus um projeto, uma ideia, uma prece. E descansa em Deus. Porque Ele fará realizar todas as coisas. Ele diz aqui: se prevalecem as nossas transgressões, ó Senhor, Tu nos perdoas. O Senhor, Ele não negará a você o seu pedido de perdão. Amém, pessoal? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? No Provérbios, capítulo 10, nos versículos 6 e 7, está dito: sobre a cabeça do justo há bênçãos. Bota a mão na tua cabeça assim e diga assim: sobre a minha cabeça há bênçãos. Sobre a minha cabeça há bênçãos. Isso quer dizer que você pode atrair as bênçãos de Deus. Aí ele diz: mas na boca dos ímpios, dos perversos, mora a violência. Olha o que ele diz agora, versículo 7. A memória do justo é abençoada. A memória do justo é abençoada. Sabe aquela pessoa que você diz assim: olha, fulana vai vir amanhã, e você já enche o coração de alegria, porque aquele nome lhe é agradável? E outra vez a pessoa diz: fulana vem amanhã, você já fica mal, porque aquela pessoa, você sabe que é ruim, é negativa. Então ele diz: a memória do justo é abençoada em um nome de Jesus. Amém? Aí você vai aqui comigo ouvir Provérbios 11, versos 23 a 31. Diz assim: o desejo dos justos pende somente para o bem,
Quando você vê uma coisa, quando você deseja algo que é ruim, você não está sendo justo. Mas a expectação dos maus redunda em ira. Quando você vive de forma irascível, iracuna, com ódio, com raiva, qualquer coisa você briga, você saiba que você não tem Deus. Isso não chega a ser, de fato, a pior coisa do mundo. Quando você percebe que quem age dessa forma não tem Deus. Você procura Deus e Deus mitigará essa maneira de se comportar. Quantas vezes na congregação a gente não vê isso? Olha, pastor, fulano está com ódio no coração. Ora, se uma pessoa nutre uma semente tão perversa como essa, é porque Deus não está nele. Há outras pessoas que amam implicar com os outros. Onde foi que viram isso no Evangelho? Há outras pessoas, em relação ao marido, em relação à esposa, o marido vive desdenhando da esposa. E a esposa, por sua vez, vive ridicularizando o marido para quem quiser ouvir. No que nisso vai abençoar o matrimônio? E quantos de nós não destruímos os nossos relacionamentos para depois, como crianças desmamadas, dizermos: não entendi o que aconteceu, puxa, meu Deus, por que isso aconteceu, meu Jesus? Ora mais. Qualquer parede que você bate todo dia e bate forte, um dia ela cai. Qualquer parede. Qualquer rocha que toda vez se joga uma machadada sobre ela, um dia ela parte no meio. Nós consolidamos as nossas relações respeitando o outro, amando o outro, permitindo que o outro seja feliz e alimentando a sua autoestima. Quantas pessoas não ficam se utilizando dos seus amados, das suas amadas, como se essas pessoas fossem escravas, fossem dependentes, fossem sujeitas às suas alocubrações, aos seus desejos, às suas misérias de alma. Pessoas assim são infelizes e infelicitam. Há um erro grave da gente correr para que o outro nos faça feliz. Amigos, quem faz feliz a gente é Deus. Felizes com Deus, nós dividimos essa felicidade com os outros. Você não pode estar desprovido de Deus e sugar do outro aquilo que o outro a duras penas obtém de Deus, para você dizer: puxa, suguei tudo que essa pessoa tinha e deixei-o à deriva. É hora de nós buscarmos alimentar a nossa lamparina e colocarmos nós próprios, pelos esforços próprios, a quantidade razoável de óleo. Às vezes eu me pergunto da grande dificuldade que nós temos de usufruir de um culto. Porque nós saímos de um corre-corre danado. É para lá e para cá. É um disse que me disse, é fofoca, é conversa, é piada e tal. Chega a hora do culto, a gente entra e quer uma bênção. Ora, o culto é o momento de colher e de semear. Para a colheita é necessário que o terreno já esteja produzindo frutos. Para semear é necessário que o terreno esteja apto, pronto, adubado, rasgado, preparado para receber a semente. Porque não importa a qualidade da semente.
porque a semente vem de Deus e toda ela é boa. Não há por que nos preocuparmos com essa semente, mas há de se preocupar sim com a qualidade do terreno. Jesus diz que ele próprio, saindo a semear, jogou sementes, mas apenas 10, 15% dos terrenos que ele jogou a semente foram aqueles que produziram os frutos. Porque nós carregamos pedras, nós carregamos capins, nós carregamos estrada, nós carregamos projetos lá de fora, e a semente não vinga, ela não germina, ela não floresce, ela não dá frutos. Você tem que pegar a palavra de Deus que é dita para você hoje, e a igreja favorece com as gravações, e você, à noite, quando for dormir, você escutando-as, você diz: Senhor, que meu coração seja o terreno para receber estas bênçãos. Você tem que levar em conta o que Deus faz com alguém que o ama. O que Deus fez com um José na prisão, e onde Deus, melhor dizendo, o colocou. Um Moisés fujão, e onde foi que Deus o colocou? Um Davi, um Salomão, onde foi que Deus colocou? Versículo 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Os nossos egoísmos, os nossos egocentrismos, o nosso excesso de preocupação só nos empobrece. Nesse momento em que o país passa uma das suas piores crises, e nós vamos demonstrar que aqueles que servem a Deus esse ano vão ter as suas maiores vitórias. Porque não será graças ao governo, não será graças aos comunistas, será graças ao nosso Deus. Deus vai abrir as portas para nós. Pastor, mas vai abrir a porta para todos que buscarem a Deus. Todos que, como Maria, entendem que vão crescer muito quando se colocam aos pés de Jesus. Porque não adianta acordar de madrugada, passar o dia em dores, pois aqueles que amam a Deus, Deus dá enquanto eles dormem. Isso não é um discurso para que nós paremos as nossas atividades. Isso é um discurso para que nós creiamos que Deus, mesmo quando você estiver enfermo, mesmo quando você estiver impossibilitado, mesmo quando você estiver fraco, mesmo quando você estiver cansado, mesmo aí o Senhor vai fazer você progredir. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Se diz muito no interior, a gente aprende muito isso, de que deve-se dar um copo de água fria a quem pede. Atribui-se a essa dadivosa ação a ideia que está lá impregnada no juízo escatológico de Mateus 25, 31, 46, quando Jesus fala que até um copo d'água que deres a um dos irmãozinhos mais pequeninos, foi a ele que foi dado. Quando ele fala de visitar, quando ele fala de cobrir, quando ele fala de cuidar, quando ele fala de proteger. Só que a água, meus irmãos, no Evangelho, é a palavra de Deus. Então, um copo de água fria é quando você chega para um irmão que está caído, está comprometido com as suas preocupações, e você dá um alento para a pessoa levantar a cabeça.
Acontece que todos nós também estamos fragilizados, também estamos sedentos, esfomeados, e quando nós damos o pouco que nós temos, como aquela viúva de Sarepta, e ela deu o que ela tinha e Deus multiplicou. A hospitalidade, o carinho, o amor, você animar uma pessoa que está desanimada, o que vai acontecer? Deus vai dar a você medida cêntupla. Você animou, você incorporou, e você vai ser animado e incorporado pela graça de Deus. Amém, pessoal? Vá dizendo para Deus, resiste, o que você quer diante de Deus? Para que você saiba que foi Deus quem fez. E mantenha-se firme, mesmo que na primeira semana, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, quarto mês, não veja nada. Uma mulher que engravida, no segundo dia, ela não põe o menino na rua. Ela passa 9 meses ali, aguentando toda a curiosidade, a ansiedade, o desejo de ver aquele presente de Deus, mas tem que esperar 9 meses. Engravide-se nessa noite, os seus projetos, os seus sonhos. E quanto pior, quanto mais difícil for, melhor. Porque você vai declarar que foi Deus quem abriu o mar, que você andou sobre as águas, que brotou água de pedra que não tinha para onde nem buscar areia, para que você saiba que o nosso Deus é grande e não existe, não há nada impossível para o Deus que nós amamos. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem, alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este mal virá para ele. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos, os que buscam a Deus, reverdecerão como a folhagem. Legal isso, né? O salmista, proverbialmente, ele diz, olhou para a planta que na primavera, no verão, seca, nas primeiras gotas do inverno, reverdeja, abre flores e dá frutos. Inexplicavelmente. Você olha para uma mangueira completamente insólita, completamente desprovida de frutos, e quando chega a época, não dá nem para você ficar embaixo das mangas que caem sobre suas cabeças. Assim é o cajueiro, assim são as fruteiras, as goiabeiras, as cajás umbus, que faz lama no chão, você pisando e pisando nas cajás. A natureza, cujo agricultor é Deus, bem revela da abundância do Senhor. Há estudos que afirmam que as frutas que caem das árvores que existem alimentariam o ano inteiro a humanidade inteira. Somente as frutas que caem de todos os laranjais, manguezais, alimentariam o mundo inteiro. Mas entre a fartura e a secura tem um homem mau. Tem um homem mau. O que perturba a sua casa, herda o vento. O insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio.
Nós somos convidados pelo Senhor para ganhar almas. A ganhar almas pela nossa doçura, pelo nosso evangelho, pelo nosso carinho à palavra de Deus, por desejar ganhar almas, cujo objetivo não seja ser reconhecido pelos homens, mas ser abraçado por Deus. Para uma pessoa ser ganhadora de almas, ela deve seguir 8 inclinações. A primeira delas, ela tem que ter um encontro pessoal com o Senhor, para que não seja um ganhador de almas, clérigo, porque quer aparecer, mas que queira servir e salvar. Não é como a história do pescador, olha aqui, pesquei esse peixe. Não, é para dizer, Senhor, o Senhor me deu uma alma para eu resgatar, por amor de mim. A segunda condição é orar fervorosamente por esta graça. Poucos são ganhadores de almas, porque não tem interesse, a pessoa não quer. Não está no plano. O plano da moçada é arranjar um marido e casar. Quando casa é ficar rico. Está na hora de colocar no coração o amor pelas almas. E deixa a riqueza, a prosperidade nas mãos de Deus. Deve ser, como Isaías, tocado com as brasas vivas. O que é uma brasa viva? É quando você diz, meu Deus, meus lábios são impuros, meu coração é impuro, as minhas mãos estão sujas, eu convivo com pessoas impuras, ai de mim, sou pecador. Então o Senhor vem com as asas, com as brasas incandescentes da sua palavra e purifica-nos, para que nossos lábios se abram, não em lamúrias. Gosto muito de dizer aqui na igreja, chega de ficar se lamuriando, lembrando das coisas passadas, rememorando, choramingando. Isso não põe ninguém para frente. Aliás, se for fazer um campeonato aqui de quem sofreu no passado, nós vamos ter dificuldade de dar o vencedor. Nós temos que dizer que no momento em que encontramos a Jesus, nos libertamos do nosso passado. Fomos livres, somos uma nova criatura. E agora curado, sarado, para evangelizar em nome de Jesus. Quando foi que você nasceu? Você pode escolher 2 datas e dizer, eu nasci há 2000 anos atrás. Ou então dizer, eu nasci no dia que o amor de Deus tocou meu coração. Antes, era como morto e ressuscitei. Era como perdido e fui encontrado em nome de Jesus. Pedir sabedoria. Tiago diz que isso não faltará para você, se você pedir a Deus. Eu espero que toda a sabedoria de quem não quer venha para mim. Todo dia eu peço a Deus sabedoria. Ora, a sabedoria, vamos lá, deixou Salomão o homem mais sábio do mundo. Eu segui esse entendimento. A sabedoria me afasta do mal. Eu segui esse entendimento. Buscar a Deus é a sabedoria. Se deixar guiar pelo Espírito Santo. Você vai orando, aí Deus vai dizendo, faça assim, faça assim, faça assim. Aí você vê que é razoável, você vê que você pode fazer, então faça. Tenha alegria de semear com lágrimas.
Aí você diz, como é que eu vou ter alegria de semear com lágrimas? É a alegria de dizer para Deus que ganhar vidas para você é importante e que isso lhe entristece quando não ocorre. Porque aquele que semeia com lágrimas colherá com risos de alegria. Crer nos resultados. Coloque metas. O que é que eu quero alcançar essa semana, esse mês, para o próximo retiro? Coloque metas. Qual é a empresa que não tem metas? Qual é a escola que não tem metas? A dona de casa que não tem metas. Esse ano eu vou trocar a minha sala de jantar. Não é uma meta? Ou não? Sim ou não? Esse ano eu vou trocar a minha cama. Vou me presentear com a cama. Sim ou não? São metas. Vai chegar o próximo encontro e Deus pergunta a você, e onde estão as suas metas? Não sei nem se eu vou. E Ele pode responder para você também, não sei se eu vou lhe ajudar mais. Porque se as mãos do crente se encolhem, as mãos de Deus se encolhem também. Lembrem-se que Ele é e nos fez a sua imagem e semelhança. É como se nós olhássemos como quem olha no espelho. Se fazemos assim para trás, com os braços para trás, veremos o reflexo de alguém com os braços para trás. De maneira alguma você vai tocar no espelho da sua imagem com seus braços para trás. Mas quando você coloca as mãos à frente, clamando e buscando e pedindo, elas tocarão o seu reflexo. E acreditem, antes do espelho, Deus já fez você a imagem refletida dele. Crer nos resultados é fé. Olhar para um ano difícil como esse e dizer, esse ano vai ser o melhor ano. O nome disso é fé. A gente ouve o jornal, ouve a notícia, os diagnósticos são os mais terríveis. Enquanto isso, Jesus dorme, repousando a sua cabeça num travesseiro. Ondas enormes, o barco em tempo de virar e Jesus dormindo. Porque este é o ano para que apresentemos a nossa fé, para que se manifeste a glória de Deus. Se eu creio na colheita, já começo a me alegrar com os resultados. Sim ou não? Sim ou não? Se eu creio na colheita, eu me alegro com os resultados. Amém, pessoal? Deus do céu nos abençoe e nos guarde, nos conserve unidos no seu amor e nos dê a sabedoria para vivermos uma Semana Santa em paz e no amor de Deus. Nessa certeza, peçamos ao Senhor que abençoe as nossas oferendas, ao tempo que desejo e desejamos a paz um para com os outros, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor seja contigo e permaneça para sempre. Amém.